Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 4. Que alegria ter você aqui, você que está nos acompanhando aí de casa, ou você que está ouvindo, né, esse compartilhar da palavra do Senhor em algum momento aí do seu dia. Que alegria, eu quero que você se aproprie desse tempo de Deus para a sua vida. Você que está aqui, bem-vindos, nossos visitantes, bem-vindos. Que bom ver vocês, bem-vindos. Você está na sua casa, que é a casa do Pai. Sinta-se acolhido e amado. O que Deus espera de você é o tema da nossa reflexão de hoje. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 8. A palavra do Senhor nos fala assim: Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vejam, Ele vem com as nuvens do céu, e todos os verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor por sua palavra. O livro de Apocalipse é o livro da revelação de Jesus. Esse livro fala sobre o futuro da igreja. Ele revela o presente com uma perspectiva futura de toda a humanidade. Não apenas a igreja, ela é vista em Apocalipse, mas também toda a humanidade é descrita nesse livro encantador de 22 capítulos que dá o término na Sagrada Escritura. Na primeira parte desse encantador livro, carregado, de muita simbologia, nós encontramos uma descrição da realidade de 7 igrejas locais que estavam ali presentes na Ásia Menor. E o texto que nós lemos já começa a nos apontar que João foi levantado pelo Espírito Santo para escrever a essas 7 igrejas da Ásia. João, o último dos 12 discípulos de Jesus que viveu nesse mundo, escreveu essa revelação num tempo onde a igreja era extremamente perseguida. Então eu gostaria de pensar com vocês sobre o que Deus espera de você, o que Deus espera de mim, a partir dessa revelação que Jesus, na pessoa do Espírito Santo, deu a João, o apóstolo, na sua parte final da vida, escrevendo as 7 igrejas da Ásia Menor. Que o Senhor possa profundamente nos trazer uma luz clara, forte, reveladora do que Ele espera de nós nessa noite. Eu posso ouvir um amém? Você que está em casa, concorde comigo, concorde conosco nessa decisão de entender o que Deus espera de nós. Um pouco de história para quem gosta, bem rapidinho. No ano 54, depois ali do início da era cristã, época em que os apóstolos como Paulo, por exemplo, já estavam vivendo o movimento do anúncio do Evangelho, a igreja estava avançando muito já nesse ano de 54. Nós encontramos nos anais da história que o avanço da igreja era fortíssimo. E um personagem romano muito conhecido se destacou nessa época, quando apenas com 17 anos de idade, ele assume o governo de Roma, a capital do império. Seu nome era Nero.
E esse conhecido personagem romano fez uma trajetória muito louca pelo mundo. Nero foi um homem louco. A sua loucura chegou a níveis em que a história diz que Nero, ele mandou matar a própria mãe. Mandar matar familiares era uma coisa comum para esse imperador. Ele subiu ao governo muito cedo, e mesmo depois que a idade veio chegando, ele não conseguiu colocar a cabeça no lugar e se mostrou como um psicopata. No entanto, foi o governador do principal império da época, que era Roma. Esse governador foi desastroso em sua trajetória política. A história diz que aproximadamente 10 anos depois que ele assumiu o controle de Roma, ele mesmo colocou fogo em Roma. Nesse período, muitos começaram a questionar, inclusive, os próprios cristãos, porque com o avanço da igreja, com o crescimento numérico da igreja, com a quantidade de igrejas locais que começaram a nascer, a população, a política geral da época começou a pensar que os cristãos eram os responsáveis por todo esse tormento que estava acontecendo no governo, no grande império que controlava e monopolizava tudo. E aí no ano 66, especialistas dizem que diante desse entrave, diante dessas acusações que as pessoas faziam em nome de uma religiosidade vazia, atribuindo à igreja a responsabilidade de toda a bagunça que a região do império e que todo mundo a partir do império estava vivendo, os cristãos começaram uma rebelião. E nesse cenário confuso de rebelião, no ano de 68, a igreja sendo perseguida, a igreja se levantando contra, dizendo assim, não, nós não somos responsáveis por essa bagunça. A história diz que em 68 Nero tira a própria vida. 2 anos depois, a confusão entre o governo, sem o imperador, mas com a gerência política da época, a coisa começa a gravar, até que no ano 70 um novo imperador assume, Tito. E aí a gente descobre aquele fato emblemático que é histórico, muito conhecido, quando no ano 70 esse novo imperador, com raiva dos cristãos, com raiva da igreja que crescia, ele determina a destruição de Jerusalém. O berço do cristianismo, o berço da igreja é destruída pelo imperador romano, por causa do avanço que ela tinha pelo mundo e por causa das desvirtuosidades que o próprio governo construía em volta das suas responsabilidades. E nesse ataque a Jerusalém no ano 70, muitas pessoas morreram, muitos cristãos morreram. O tempo foi passando, depois desse caso emblemático que foi a destruição de Jerusalém. E no ano de 81, ou seja, 9 anos depois, ou 11 anos depois, melhor dizendo, o novo imperador assume Roma, chamado Domiciano, outro carrasco do cristianismo. E esse imperador identifica o apóstolo João, velhinho lá, o remanescente do grupo apostólico, dos discípulos que andavam com Jesus. Em 81, Paulo já havia sido morto, os outros apóstolos também, Pedro, discípulos já estavam sepultados, e aí sobrava o velhinho João. João estava pastoreando a igreja em Éfeso. E quando esse imperador Domiciano encontra João, o texto diz que ele manda João para uma ilha chamada Meregeu, aonde se localizava dentro de um grande aglomerado de ilhas chamado Patmos, na tentativa de silenciar essa voz. A essa altura, só estava João vivo. Nesse último suspiro de João, aquele que caminhou com Jesus, o último discípulo a morrer, Deus resolve mostrar para a igreja atual e para a igreja vindoura o que a igreja precisava aprender para viver o que Deus queria que ela vivesse. João foi esse porta-voz. Depois dessa confusão toda que começou lá com Nero, se estendeu por Tito, até terminar ali com o Domiciano. Depois de toda essa perseguição, quanto sangue
de cristãos foi derramado em nome do avanço da igreja. Depois de todo esse período sangrento, mas de muito avanço, Deus preserva um velhinho, um pastor da igreja de Éfeso, para dizer coisas fundamentais para todo o período vindouro da igreja, para a nossa vida, para o nosso futuro. O Espírito Santo descreve 7 igrejas através do apóstolo João. E o número 7 na Bíblia, ele tem essa ideia de completude, né? O 7 é a perfeição. Deus criou o mundo em 7 dias, ou seja, foi perfeito. Quando olhamos para o 7, nós descobrimos uma completude perfeita. E quando o Espírito, através de João, descreve 7 igrejas, ele está descrevendo 7 igrejas com a ideia de completude. É como se essas 7 igrejas representassem toda a igreja de todos os tempos e épocas e lugares. Rapidamente eu quero passar por essas 7 igrejas com você. E à medida que nós vamos conversando, você com seu coração muito aguçado, vai começar a entender o que Deus espera de você. Eu não vou obedecer uma ordem sequencial que o texto traz. Eu quero começar com a igreja que estava em Sardes. Sardes era uma cidade e ali havia uma igreja. E a primeira igreja que João descreve, obviamente, na operação do Espírito Santo, Jesus descreve e João registra na ilha de Pátimo, enquanto ele estava exilado nessa ilha, a mando do imperador. O texto fala de uma igreja que era uma igreja que tinha uma fama de estar viva, mas que na verdade estava morta. Então João começa a descrever a igreja de Sardes. Ele diz: olha, vocês têm uma comunidade que tem uma ótima reputação diante dos homens, mas vocês têm uma péssima reputação diante de Deus. Se você ler comigo, não sei se o pessoal vai conseguir dinamizar comigo aqui. Você não precisa acompanhar, depois você pode em casa com mais calma ler esses primeiros capítulos de Apocalipse. Mas no capítulo 3, versículo 2, olha só o que Jesus fala sobre a igreja de Sardes: desperte, fortaleça o pouco que lhe resta, pois até mesmo isso está quase morto. Veja que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Aqui nós encontramos uma avaliação de uma igreja, de uma comunidade, que era muito bem vista diante das pessoas, mas que era reprovada profundamente diante de Deus. E como que isso entristecia Deus? A segunda igreja que quero destacar aqui nessa rápida passagem pelas igrejas é Laodiceia. Essa foi a igreja descrita, que não era nem quente e nem fria. Ela ouviu de Deus. Capítulo 3, versículo 16: porque é como água morna, nem quente nem fria, eu a vomitarei da minha boca. Olha que palavra dura para essa igreja local de Laodiceia. Essa igreja se define como uma igreja rica e próspera. Isso está inclusive no versículo 17 do capítulo 3. Mas apesar de ser uma igreja rica e próspera, ela não conseguia ter relevância. Deus a descreveu como uma igreja infeliz, versículo 17, miserável, pobre, cega e nu. Terceira igreja que quero destacar, Pérgamo. Segundo o texto, essa igreja está instalada na cidade de Satanás. Apesar disso, é uma igreja que recusou negar a fé, mas que tolerou pessoas que pregavam doutrinas falsas e que se levantavam para o tropeço de muita gente. Acompanhe nos versículos 14 e 15 do capítulo 2. Quando Jesus ele descreve a igreja que estava em Pérgamo, ele diz: instigaram pessoas a comerem alimentos oferecidos a ídolos e praticaram imoralidade sexual. A terceira igreja tinha essa ideia de desanimar as pessoas, de levar falsas doutrinas, apesar de ser uma igreja que se recusava a negar a fé. Não vamos negar a fé. Só que essa igreja é descrita como uma igreja que, apesar de não querer negar a fé, ela estimulava as falsas doutrinas. Continuando nossa viagem, a quarta igreja que João destaca é Éfeso. Éfeso representa a igreja que é firme em sã doutrina.
Uma igreja local que estava em Éfeso, que era pastoreada por João, que reprovava os falsos apóstolos, as falsas doutrinas, mas que perdeu o primeiro amor. Era uma igreja sem piedade, que não tinha compaixão pelo outro. Acompanhe comigo, capítulo 2, versículos de 2 a 5. Sei de tudo o que você faz. Olha só, Jesus falando à igreja de Éfeso. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Foi uma igreja que tinha boa doutrina, mas que perdeu o amor. Vamos para a quinta igreja, estamos acabando já a viagem. Vamos para Tiatira agora, outra igreja local. Essa igreja representa uma igreja oposta de Éfeso. Enquanto Éfeso tinha doutrina, mas foi esvaziada do amor, a Tiatira tinha fé, tinha amor, mas não tinha doutrina. Ela tolerava as falsas doutrinas. Olha comigo, versículos 19 e 20 do capítulo 2. Sei de tudo que faz, Jesus falando à igreja. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e perseverança, e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, vírgula. Quando vê um contudo, é porque tem alguma coisa disfuncional aqui. Tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Jezabel é um simbolismo aqui daquela mulher maligna do Antigo Testamento, que manipulava o seu esposo, rei de Israel, para conduzir o pecado à nação, para destruir a nação do Senhor. Então era uma igreja, a Tiatira, que tinha fé, que tinha um serviço, que tinha um amor, mas ela se desviava da doutrina, da verdade. Olha o que ela diz, olha o que o texto diz no final. Vocês ensinam a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Igreja oposta. E para terminar, eu quero já juntar aqui as duas últimas igrejas. Esmirna, igreja que estava em Esmirna e que estava em Filadélfia. Esmirna é descrita como uma igreja rica, embora passe por muitas aflições, segundo o texto. Embora seja uma igreja provada e perseguida, a gente encontra no capítulo 2, versículo 10, que era uma igreja fiel. Uma igreja que seus membros honravam o chamado. E a comunidade que estava em Filadélfia também, ela é classificada como uma igreja com pouca força, mas que ainda assim obedeceu à palavra do Senhor e não o negou. Essa é a igreja que o Espírito direciona a palavra. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Apocalipse 3:7. É Deus falando à igreja de Filadélfia. Bom, vamos tomar um pouco de água aí? Viagem, né? Sete cidades aí. Depois dessa rápida passagem por essas 7 igrejas, eu sei que poderia ser um pouco cansativo, mas eu fiz questão de dar com vocês esse loop aí, nesse percurso, nessas 7 igrejas. Deus falará ao nosso coração sobre o que Ele espera de nós, a partir da completude da igreja, que está descrita nessas 7 igrejas. Alguém poderia dar uma resposta mais enxuta, diante da pergunta, o que Deus espera de nós? Uma pergunta que cabe uma resposta enxuta. A resposta poderia ser amor. Deus espera de nós amor. Agora à tarde, enquanto eu orava, eu me lembrei daquela figura famosíssima, né, da história da igreja, teólogo, filósofo, Agostinho de Hipona, é o Santo Agostinho. Esse homem que viveu ali no finalzinho da Idade Antiga, né? Século 3, 4, logo ali naquela transição da Idade Antiga com a Idade Média. Agostinho de Hipona, ele certa vez disse, abre aspas, ame a Deus e faça o que você quiser. Boa resposta, né? Cirúrgico.
O que Deus espera de mim? Amor. Ame a Deus e faça o que você quiser. É como se na mentalidade desse filósofo, desse teólogo, desse homem brilhante, ele externalizasse a seguinte ideia: se você amar a Deus, o amor a Deus vai pavimentar o seu caminho, vai colocar cercas na sua trajetória, a ponto de você não cair nem para um lado e nem para o outro. O amor a Deus vai ser o balizador da sua vida, o limitador das suas ações. De fato, tem muita verdade nisso. E alguém poderia dizer assim: mas para que então a gente falar sobre 7 igrejas, sobre todo esse contexto aí que Jesus revela através de João, as igrejas da Ásia Menor, descrevendo toda a realidade da igreja? Porque eu quero com você, com muita profundidade, dar um passo além dessa compreensão curta, sintética de amar a Deus. Sem dúvida, é o amor a Deus que vai nos conduzir a viver o que Deus espera de nós. Mas eu queria agora com você, junto com essa avaliação que já fizemos das 7 igrejas descritas no Apocalipse, que referem-se a toda a igreja, que referem-se a nós, eu queria falar com vocês sobre como pontuar o que Deus espera de nós. Abre o teu coração e comece a marcar agora. Primeira coisa, o que Deus espera de mim? Deus espera caráter e reputação. Caráter é o que você revela quando ninguém está vendo você. Reputação é o que você revela quando as pessoas estão vendo você. E eu vou pensando agora aqui as igrejas, tá? A igreja de Sardes foi uma igreja cheia de pessoas de boa reputação. Diante dos homens tinha um bom comportamento, uma boa imagem, um bom testemunho, mas diante de Deus, aquele que vê tudo, aquele que está no mais profundo do abismo, no mais altos céus, aquele que está no pico da mais alta montanha, onde ninguém acessa, esse Deus que vê tudo, não pode de nós não perceber as coisas que estão carregadas em nós. A igreja de Sardes, ela tinha uma boa imagem diante das pessoas, mas diante de Deus, aquele que sonda e vê tudo, ela não conseguia ser aprovada. O que Deus espera de mim e de você? Ele espera caráter e reputação. Diante de Deus nós não podemos viver de reputação. Diante de Deus a nossa vida tem que ser posta no fogo, porque diante de Deus a reputação cai. Diante de Deus apenas o caráter subsiste. E seria muito simples eu dizer a mim e a você que Deus espera de nós amor. É claro que Deus espera de nós amor, mas eu quero que você entenda que Deus espera caráter de nós. Caráter é quando ninguém me vê, mas Deus me vê. É quando não tem ninguém comigo, mas Deus está comigo. Deus nos vê em pensamentos. Deus nos vê em motivações. Deus nos vê em prioridades. Deus sabe exatamente o valor que nós damos para a sua presença. E convenhamos, nós vivemos em dias em que a reputação fala muito alto. Olha, louvado seja Deus pela tecnologia da informação, pela globalização. Hoje nós vivemos um acesso a tudo, a todos. Isso é bênção de Deus. A ciência é uma dádiva de Deus. Como o mundo é melhor por causa da informação que é fácil de se acessar, por causa da virtualidade que nos acessa a tudo e a todos. Como a ciência é uma bênção. No entanto, podemos nos moldar a uma mentalidade de reputação que nos coloca em aprovação mais diante das pessoas que nos assistem, e que faz com que diluamos o nosso senso de responsabilidade de buscarmos a aprovação no secreto de Deus, quando ninguém nos vê.
Deus sabe exatamente o valor que nós damos para a presença dEle. Deus sabe exatamente como nós estamos preocupados com a adoração e o louvor. Numa quarta-feira casual, no final de tarde, Deus sabe qual é o nosso interesse de buscarmos a sua presença. Deus sabe qual é o valor que nós damos para a propagação do seu reino. Deus sabe. Não há reputação que possa subsistir diante da quente presença de Deus. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. A reputação, ela se torna uma vela frágil que logo se derrete. Agora o caráter subsiste. Deus sabe como é importante para nós a intercessão quando ninguém está ao nosso lado. Deus sabe para nós como é importante a meditação quando ninguém está nos vendo. Deus sabe como é importante para nós discipular alguém quando não vamos ganhar nada com isso, a não ser trabalho, destinação de tempo, recurso, combustível, café, lanche. Deus sabe. Nós precisamos olhar para Sardes, para essa igreja, e perceber que Deus reprova a igreja que vive apenas de aparência e que vive apenas de reputação. O que Deus espera de você? Caráter. Eu não preciso de holofotes, de luzes, de plateia, de audiência para me mover, porque a minha questão diz respeito ao meu caráter em Deus, que é forjado todos os dias na sua presença. A igreja de hoje, à luz da revelação de Apocalipse, que descreve todas as igrejas, a igreja de hoje precisa se voltar para o caráter. É para o caráter. Nós precisamos queimar a nossa vida diante de Deus todos os dias, quando ninguém nos vê. Nós precisamos estar derramados diante do Senhor quando a nossa família não vê. Nós temos que vir orar aqui, mesmo quando quase ninguém vir. Nós precisamos ir para a palavra, mesmo quando a maioria não vai. Nós precisamos de caráter. Não negocie o caráter em nome de uma reputação. Eu quero lhe falar algo muito sério. Nenhuma reputação sobrevive por muito tempo sem o caráter. Você pode caminhar um tempo ali vivendo uma reputação, mas se o seu caráter de dentro para fora não for incendiado pela presença do Espírito Santo, você não vai suportar muito tempo, porque a reputação, ela não subsiste por muito tempo, desde que o caráter esteja fragilizado. Há pessoas que acham que podem viver sem caráter, vivendo de aparência. Ou a gente queima o nosso coração na presença de Deus quando ninguém nos vê, ou a nossa reputação pública, inclusive aqui, por melhor que possa ser, cedo ou tarde ela vai sucumbir. Deus fala para a igreja de Sardes: fortaleça o pouco que lhe resta, pois até mesmo isso está quase morto. Quantas pessoas se perderam no caminho porque só olharam para a reputação, para aquilo que as pessoas estavam vendo. Quando as pessoas me veem, eu sou assim, mas quando eu estou sozinho, eu mudo totalmente. Se me descolassem das pessoas, eu me transformaria totalmente. Diante das pessoas eu vivo uma dinâmica, fora delas eu vivo outra. A Deus não podemos enganar. O que Deus espera de você? Deus espera de você caráter e reputação. E a segunda coisa, anota aí. Deus espera de você propósito e não religiosidade. A igreja de Laodiceia, ela foi vista como rica e próspera, que não precisava de coisa alguma, mas que para o Senhor ela era uma igreja sem propósito. Ela se define, capítulo 3, versículo 17, como uma igreja rica, pujante, virtuosa, mas Deus a define como uma igreja infeliz, miserável, pobre, cega e nu.
Foi essa igreja que ganhou a classificação de morna. Meus irmãos, Deus espera de nós propósito e não religiosidade. Você pode falar comigo? Deus espera de mim propósito, mais alto que você conseguir. Vamos lá? Deus espera de mim propósito. Propósito. Propósito é o que deve mover a igreja de Jesus e não a religiosidade. O texto diz que, versículo 16 do capítulo 3, olha o que Deus diz para a igreja de Laodiceia: mas porque você é água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca, diz o Senhor. Isso significa uma igreja que tinha religiosidade, mas que não tinha propósito. Eu quero me aprofundar com você nisso. Quando estudamos a geografia da época de Laodiceia, onde estava essa igreja, descobrimos que a cidade de Laodiceia, ela ficava num vale. Era um vale que tinha a composição de uma mini metrópole. Ao lado de Laodiceia haviam duas cidades, Hierópolis e Colossos. Hierópolis e Colossos. E quando a gente começa a estudar sobre essas duas cidades que compunham ali com Laodiceia essa mini metrópole, nós descobrimos que Hierópolis era famosa por causa de suas fontes de águas quentes. E Colossos era famosa porque tinha uma fonte natural de águas frias. E aí descobrimos que essas três cidades ali, elas tinham uma composição que chamava atenção turística. Porque duas cidades que representavam uma fonte natural de uma riqueza profunda, terapêutica, que eram águas quentes, que estavam em Hierópolis, e águas frias, que estavam em Colossos. No entanto, a gente estuda a geografia e descobre que no meio das duas cidades que tinham águas termais, frias e quentes, havia Laodiceia. A Laodiceia, ela não tinha água nem fria e água nem quente. O que Jesus está dizendo a essa igreja? Que quem dera se ela tivesse água quente ou água fria. Mas as águas de Laodiceia eram mornas. Ou seja, águas que não tinham utilidade, águas que não tinham um propósito. Se uma pessoa chegasse a Hierópolis, ela encontrava águas quentes, águas terapêuticas, águas que curavam, águas importantes para a vida, águas que tinham valor. Se a pessoa descia o vale, atravessava o rio e chegava até Colossos, encontrava águas frias, águas importantes que tinham um valor muito grande para a terapia, para o cuidado, para a cura. Mas se a pessoa parasse em Laodiceia, as águas eram mornas, não tinha utilidade, não tinha propósito, não servia para nada, era uma água sem valor, não traz cura, não tem ação terapêutica. As águas mornas de Laodiceia não tinham propósito. O que Deus espera de nós? Propósito. Viva um propósito. Não se considere rico e próspero vivendo como águas de Laodiceia, num estado de mornidão. Estão me entendendo? Qual é o propósito que está queimando em seu coração hoje? Nós não estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de propósito de vida. O propósito de vida vai sempre desaguar para um objetivo terapêutico, transformador, de cura sobre alguém. E eu pergunto a você, qual é o propósito da sua vida que revela cura sobre alguém? Você é água morna, ou você é água quente, ou você é água fria? O seu propósito de vida hoje, o que mais queima no seu coração, o que é? É a sua saúde?
Podemos viver em prol de um propósito de ter saúde. Investimos tempo, dinheiro, energia, combustível. Quando eu falar combustível, vocês estão entendendo o valor disso, né? Investimos tudo. Investimos tudo. Porque queremos ter saúde, 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 saúde. O propósito que pode queimar no meu coração hoje é a carreira profissional. Não, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que fazer curso, eu tenho que estudar, o propósito da minha vida é ser melhor profissionalmente. O que mais? Eu não estou dizendo que essas coisas são de zero de importância. Não estou falando isso. Eu estou falando com você sobre o que mais queima no teu coração. Propósito. Porque eu posso ter a minha vida sendo construída por muitas coisas, mas com um propósito ressaltado. E esse propósito ressaltado pode ser a saúde, pode ser a vida profissional, pode ser a carreira educacional. Eu preciso agora estudar, então eu só quero estudar. Pessoas chegam até mim. No nosso contexto, fala assim: olha, pastor, eu preciso agora estudar, então eu não quero mais me envolver com nada que diz respeito da igreja. Porque agora eu quero estudar, eu quero me dedicar nos estudos. É como se o propósito de vida nesse momento, tá? Nesse momento, fosse restrito à formação. Qual é o seu propósito que mais queima em teu coração hoje? É o seu patrimônio? Não, eu quero juntar meu patrimônio, eu quero comprar, eu quero conquistar. É o seu crescimento intelectual? Não, eu quero estudar, eu quero... É seu namoro, seu casamento? O que é? O que Deus espera de você? Ele espera que você defina um propósito de vida que possa trazer resolução para as pessoas que estão ao teu lado. Será que tudo isso não pode dar a sensação: eu estou buscando saúde, estou buscando carreira profissional bem-sucedida, estou buscando formação educacional, estou buscando aquisição de patrimônio, eu estou buscando um bom corpo, boa saúde, estou buscando tudo isso. Aí parece que dá a impressão de nos auto-perceber como a Laodiceia. Ela bateu no peito e falou assim: eu sou rico e próspero. Eu sou um povo rico e próspero. Talvez alguns podem começar a ter ascensão em temas que são admiráveis, a ponto da própria estrutura da vida falar assim: nós somos ricos e prósperos. Mas Deus vai olhar e vai dizer: embora você se ache rico e próspero, para mim você é água morna, e eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Por mais que você esteja todo aflorado, aparelhado, cheio de entornos e de conquistas, não há propósito. Os religiosos da época de Jesus, eles andavam com roupas brilhantes, valiosas, mas não havia propósito. A sua vida, ela é terapêutica para quem? A sua vida, ela impacta a saúde de quem? Ela revigora a existência de quem? Você ministra cura para quem? Você intercede por quem? Você põe as suas mãos sobre quem? Você se levanta. Eu fico às vezes vendo nas redes sociais testemunho de pessoas aqui de nossa igreja, a maneira que testemunham, a maneira que buscam alcançar pessoas com o evangelho. Isso enche meu coração e me faz lembrar de como que Deus está cumprindo a sua vontade, o seu propósito no meio da nossa comunidade. Porque quando a gente se revela com um propósito, qual é o meu propósito? Meu propósito é de todos os dias levantar a minha vida para ser terapêutico na vida de alguém, para curar alguém, para transformar alguém. O que Deus espera de mim? Propósito e não religiosidade. Caminhando para o final, o que Deus mais espera de mim? Terceira coisa, estamos juntos aí? Caráter e reputação. Deus espera de nós propósito e não religiosidade. E em terceiro, Deus espera de nós piedade, não legalismo. Para a igreja, o legalismo, ele é muito mais confortável que a piedade. O que é legalismo? É você classificar mais o demérito do outro em nome de uma falsa piedade sua. E a tendência natural da igreja, é de sempre valorizar o erro do outro, questionar o outro, classificar a falha do outro, a fraqueza do outro, a ausência do outro, o medo do outro, do que de fato apiedar-se dela.
se aproximar dela, se abaixar e falar assim: olha, você está machucado, mas eu quero cuidar de você. Mas o legalismo, ele impede que se aproxime, que se dobre diante da miserabilidade do outro, porque antes de se dobrar, ele se coloca como um classificador, um tribunal que vai julgar o outro. A tendência natural da igreja é sempre classificar a dificuldade do outro. No entanto, o que Deus espera de nós é não legalismo, mas piedade. A igreja de Éfeso nos ensina que o legalismo, ele é amargo e destrutivo, mas que o amor é fonte de vida. Éfeso era uma igreja firme em sua doutrina. A gente leu isso. É uma igreja que reprovava os falsos apóstolos, que reprovava as falsas doutrinas. Só que era uma igreja que deixou o amor se perder. Deus espera de nós compaixão. Nós não podemos ser uma igreja sem piedade e sem compaixão. Nós não podemos ter os nossos pés ligeiros para julgar, para classificar, para desmoralizar, para depreciar o outro. Nós temos que ter os nossos pés ligeiros para nos apiedarmos, para nos colocarmos como misericordiosos, como intercessores, como acolhedores. Estou sentindo aqui uma cadeira vazia, quem que senta sempre aqui? Eu vou ligar para essa pessoa e vou tomar um café com ela. Eu vou mandar uma mensagem para o Lucas que ele não está bem. Eu vou me apiedar. Ou seja, eu preciso ter o meu coração queimando pela piedade, pela misericórdia, pelo amor. O que Deus espera de nós? Piedade, misericórdia, amor e não legalismo. A igreja de Éfeso foi ligeira para julgar, para classificar o que era certo, o que era errado, e se esqueceu do amor. E se tirarmos o amor da igreja de Jesus, só sobra o legalismo, porque nós nos autodefinimos como pessoas corretas. A verdade está em nós. Nós temos um padrão, uma conduta de comportamento que rege uma boa vida. E aí, se não tomarmos cuidado, em nome dessa boa vida que construímos, ou que achamos que construímos, nós vamos deixar de lado o amor e a piedade, porque o outro não vai se encaixar no padrão de comportamento nosso. Todos os dias nós precisamos levantar e orar por alguém. Temos que abraçar alguém, temos que mandar mensagem para alguém, precisamos derramar o nosso amor, o nosso acolhimento sobre alguém. Será que é difícil entendermos que Deus espera de nós amor e piedade? Se eu olhar para mim agora, se você fizer agora um exercício e olhar para a sua vida, como que você exerceu misericórdia nessa semana? Nós temos que terminar uma semana transbordantes de misericórdia, com muitas experiências. Por quê? Porque Deus espera de nós misericórdia. Para saber se estamos bem em relação à piedade, basta refletirmos quanto tempo temos dado a alguém como expressão de amor intencional, com clareza e com propósito. Quanto tempo nós temos oferecido oração, abraço, o anúncio do Evangelho? Quanto tempo temos gastado nessa ação? Quanto tempo nós temos discipulado pessoas que estão precisando de ser acompanhadas? O que Deus espera de nós? Amor, amor, amor. Ah, gente, nós temos que nos estapear aqui para nos discipular. Tinha que ser a maior briga nossa. Por que a igreja está brigando? Porque todo mundo quer discipular todo mundo. Eles não estão conseguindo se organizar. Por que a igreja está brigando? Porque todo mundo quer vir todo dia orar. Eles não querem seguir a escala. Porque a oração fala de mover o outro por meio da minha intercessão. Eu estou compartilhando meu tempo de oração pela manhã com quem quer acompanhar pelo Instagram. Estamos aí entre 10 e 15 conexões, barato. Todo dia tem um pessoal que está lá comigo.
gente ora junto, 6:30 da manhã. Eu saio que nem o super-homem. E eu quero ser bem intencional aqui de citá-lo. Eu saio que nem o super-homem aqui do gabinete, cheio do Espírito Santo. E eu sei que as pessoas também saem cheias, porque a gente ora por nós. A gente fala: Senhor, cuida de nós desse dia. Nós vamos começar esse dia no melhor lugar, do melhor jeito que a gente poderia começar, em oração, clamando ao Senhor. Por quê? Porque para nós o amor é o que vai nos conduzir a uma vida feliz e sólida, e não a minha agilidade para classificar a fraqueza do outro. A igreja, o pessoal está desanimado, né? Mas temos que estar aqui orando. O pessoal está desanimado, né? Mas eu preciso pegar o meu diário e sair oferecendo para todo mundo. Ofereça dinheiro se for necessário. Quer dinheiro? Quanto o senhor quer para fazer um processo da jornada comigo? 21 dias, eu te pago R$100. Alguém? Pode abaixar o braço, pode abaixar. Quem quer? Eu te dou R$100 para você fazer comigo. Olha, porque para mim ofertar R$100 na tua vida é tranquilo, é uma bênção, oferta. Mas você tem que todo dia orar comigo nas vezes que nós vamos orar. Tem que todos os encontros da semana estar comigo. E você tem que fazer todos os exercícios diários. É pegar ou largar. Nós temos que lutar por isso. Porque nessa ação de amor, o Espírito Santo vai transformar a nossa vida. O que Deus espera de nós? Amor. Amor. Último. O que Deus espera de nós? Santidade. Eu quero terminar com isso. A igreja não pode concordar com tudo o que rege o mundo. E nós estamos vivendo dias terríveis. Queridos, a igreja é santa. Ser santo significa que ela está sujeita a uma atmosfera que é regida por um padrão, inclusive um padrão puro e perfeito. A igreja é santa. A igreja não se prostitui. A igreja não se sujeita a qualquer padrão. Jesus falou sobre sermos sal. Não um sal insípido, um sal que não tem relevância, mas um sal que salga. Jesus falou sobre sermos luz, não uma luz escondida, mas uma luz que brilha. A igreja é santa. Pedro chama a igreja à santidade, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 15. Ele reproduz a verdade do Senhor do Antigo Testamento: sede santos, porque Deus é santo. Ele conclama a igreja a ser santa. Paulo em Romanos 12 diz assim: olha, gente, não vos conformeis com esse mundo, não imitem o comportamento desse mundo, mas deixem que Deus transforme vocês por meio de uma mudança do modo de pensar, porque é isso que vai fazer vocês viverem a boa, perfeita e agradável vontade dele na vida de vocês. A igreja é santa. O que Deus espera de mim e de você? Santidade. Percebam que é uma completude. Enquanto Éfeso perdeu o amor em nome do legalismo, nós encontramos a igreja de Tiatira perdendo a santidade em nome de flertar com tudo e todos. O pessoal está aqui, não, eu vou estar com vocês aqui. Não, na verdade não vamos brigar não. Não vamos não discutir não. Qual que é o seu padrão de vida? Não, meu padrão é esse. Tudo bem. Esse padrão, então tudo bem, vamos sentar junto aqui, vamos viver juntos, porque queremos estar perto de você, queremos amar você. Percebam que não é apenas uma questão simples de se pensar, é uma completude. Enquanto a igreja de Éfeso perde o amor e julga, a igreja de Tiatira perde a referência de santidade para se aproximar das pessoas. Nós não podemos negociar a santidade. Há um padrão de vida para cultivarmos todos os dias. O texto diz, no capítulo 2, versículos 19 e 20, que a igreja de Tiatira flertava com a imoralidade sexual e com os alimentos oferecidos a ídolos. Nós não somos uma igreja sem padrão. Nós somos uma igreja santa. Meus irmãos, nós não podemos ter dificuldade de falar sobre temas espinhosos que estão permeando os nossos dias em nosso Brasil.
e no mundo afora. Não podemos falar de corrupção com leveza. A corrupção, ela afronta a Deus. Ela afronta a Deus, porque na raiz dela tem o roubo, tem a mentira, tem pessoas que vão passar fome por causa dela, tem atrocidades terríveis por causa do cerne da corrupção. Nós não podemos deixar de falar da santidade no meio da família. Fornicação é pecado, prostituição é pecado, adultério é pecado, vício em pornografia é pecado, pedofilia é pecado, jovens que saem para dormir juntos é pecado, adolescentes namorando sem um controle de santidade, de padrão de comportamento, emoções sendo violadas, corpo sendo violado, uma prostituição, uma fornicação desregrada no meio dos nossos adolescentes é pecado. Nós não podemos negociar. Homossexualismo é pecado. Não podemos negociar. A Bíblia veterotestamentária, Antigo Testamento e Novo Testamento, Romanos capítulo 1, tantos textos condena a homossexualidade, afronta o caráter de Deus. Deus criou homem e mulher biologicamente para viverem plenos. Violar isso é violar a santidade. A igreja, ela deve assimilar todos os processos de perseguição, mas jamais ela pode negociar a santidade. Não negociamos isso. Pessoas podem entrar aqui com problemas de distúrbios nessa área sexual, nós vamos amá-las. Só que nós nunca vamos negociar o que a palavra de Deus nos coloca como vida e padrão. Devemos ter amigos, devemos ter pessoas próximas de nós. Sim, devemos ser luz lá, sim. Diga, vem aqui. Olha, eu tenho problemas que talvez são maiores do que o seu. Eu tenho talvez distúrbios a trabalhar que são mais graves do que o seu. Nós vamos caminhar juntos, mas eu e você vamos olhar para um padrão de vida que Jesus revela e que Ele não negocia. Nós estamos juntos nisso. E se em algum momento eu virar os meus pés e sair desse padrão, me abandone, não vai por mim. Porque a Bíblia diz no Salmo 1 que aquele que se assenta na roda dos escarnecedores terá dificuldade de viver plenamente a bondade e a prosperidade que Deus tem. Há um padrão de vida, de santidade. E quando a igreja de Tiatira, ela perdeu o referencial de santidade para Deus, ela se tornou uma igreja florida, mas que foi marcada pela imoralidade sexual e por alimentos oferecidos a ídolos. Deus nos chama para um padrão de vida. O que o Senhor espera de você? Santidade. Eu quero orar com você. O que Deus quer de você? Caráter e reputação. Nenhuma reputação sobrevive muito tempo sem um caráter. Olha, eu quero que você comece agora a colocar a sua vida diante de Deus. E Senhor, eu sei que tem coisas que eu só faço no público, mas que eu não consigo ter o mesmo prazer, empolgação, vibração, contentamento quando estou sozinho. O que Deus quer de você? Propósito. Olha, se você entender que o propósito ele está em outro patamar, em outra categoria da religiosidade, você não vai titubear para se envolver, para dar o seu tempo, o seu talento, o seu recurso. Propósito fala de combustão para viver. A gente vive o que tem que viver por causa de um propósito que queima o nosso coração. Qual é o propósito que hoje está queimando o seu coração? Para onde que ele aponta? Propósito. O que Deus quer de você? Piedade e não legalismo. Seja quem for, abrace. Jesus, ele conviveu com os corruptos, com os cobradores de impostos que eram corruptos da época. Jesus conviveu com prostitutas. Jesus conviveu com pessoas da mais baixa categoria social. Mas ele amava. Ele nunca negociou a santidade. Por quê? Porque Deus quer de nós. Deus quer de você santidade por último. Seja piedoso. E não negocie a sua santidade. Quero que você agora feche os olhos agora aí.
Eu preciso que você dê uma resposta àquilo que Deus está conclamando você. O que Deus quer de você hoje? Eu queria que você começasse a pensar sobre a sua vida diante de Deus, quando só você e Deus estão a sós. Eu preciso corresponder ao que Deus espera de nós. Deus espera de nós caráter. É hora de nos emocionarmos diante de Deus quando ninguém está nos vendo. É hora de decidirmos no nosso coração fazermos coisas que ninguém está nos assistindo. A sua reputação ela vai durar certo tempo, mas olha, o caráter é o que sustenta a sua vida num propósito. Viva um propósito. Não seja um pobre, mísero religioso que frequenta um lugar religioso, que contribui com o movimento religioso. Em nome de Jesus, o propósito transcende o templo, o propósito transcende a hora do culto, o propósito transcende as músicas do culto, o propósito transcende a comunhão da igreja. O propósito é fazer você pensar agora à noite, quando só você e Deus estiver na sua cama, o que você vai fazer amanhã com esse propósito? O propósito ele é visto por você, e ele é visto pelas pessoas em todo o tempo que você vive. Em nome de Jesus, é sobre propósito que nós estamos falando. Deus espera de nós propósito. Deus espera de nós piedade. Jogue fora todo tipo de julgamento. Jogue fora todo tipo de julgamento, de legalismo. Em nome de Jesus, Deus espera de você piedade. Em nome de Jesus, se aproxime de pessoas. Não coloque a sua vida num lugar de julgamento. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para abraçar aqueles que estão precisando de você. Procure pessoas, ore por pessoas, discipule pessoas, compartilhe o seu testemunho com pessoas. Em nome de Jesus, seja piedoso, porque Deus pede de você piedade. Por último, não negocie a sua santidade. Qualquer tentação, qualquer proposta debaixo da mesa, qualquer proposta de facilidade para ganhar mais dinheiro fácil, qualquer proposta de sonegação, qualquer proposta de palavreados de baixo calão, qualquer proposta de deformação da família, qualquer proposta de sexualidade depravada, promiscuidade, em nome de Jesus, qualquer proposta de maldade para alguém, em nome de Jesus, qualquer proposta que viole a verdade do Senhor, que judie das crianças, que judie dos mais idosos, dos pobres, em nome de Jesus, qualquer proposta que fira a vontade de Deus, rechace, se afaste dela, empurre ela. Porque o que Deus quer de você é santidade. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E é isso que nós vamos procurar viver. Deus de amor, nós estamos aqui porque nós sabemos de que o Senhor espera algumas coisas de nós. E agora, Pai, eu estou aqui com os meus irmãos pedindo perdão ao Senhor e dizendo a Ti que nós queremos corresponder ao que o Senhor espera de nós. Nós saímos aqui nessa noite convictos de que nós temos que trabalhar mais o nosso caráter, sem dúvida, sem nos esquecermos da reputação, mas é o caráter que vai nos sustentar. É fazer aquilo que ninguém está nos vendo, Senhor. Nós queremos trabalhar nisso. Pai, nós queremos sair daqui com um propósito, Senhor, e não com uma vestimenta religiosa. Nós queremos sair daqui com um propósito queimando em nosso coração, que tem a ver com a propagação da vida, porque nós não queremos ser como Laodiceia, Senhor. Nós queremos ter propósito. Nós não queremos ser uma água morna, nós queremos ser quentes ou frios para uma ação terapêutica no mundo. Nós queremos um propósito. E não vamos, ó Deus, sair daqui de qualquer jeito, julgando o que vamos encontrar. Vamos nos apiedar das pessoas. Vamos nos abaixar até elas. E vamos amá-las sem nunca negociar a verdade plena do Senhor. Afinal de contas, o Senhor pede para que sejamos santos. Ore comigo.
Ore comigo.